Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você neste 23 de junho de 2025, véspera de São João. Peçamos à Santíssima Virgem Maria para que interceda por nós, interceda por nosso Brasil, nossa terra da Santa Cruz. Não sei por que eu hoje falaria sobre um pensamento do Papa Leão XIV, umas palavras que ele andou dizendo aí, que eu achei interessante compartilhar com vocês, mas do nada eu resolvi trocar aqui. Bom, vamos, de repente alguém precisa ouvir aquilo que Nossa Senhora vem falando. Mas só para lembrar que às vezes as pessoas não entendem, Nossa Senhora só traz coisa ruim. Não. Nós temos 5.700 e tantas mensagens, né? E são mensagens maravilhosas de Nossa Senhora, trazendo uma sã doutrina, ensinando para nós como devemos nos comportar, precisamente 5.780, com a de sábado passado. Então, essas mensagens trazem um apelo de conversão, de mudança de vida. E a gente deve lembrar as palavras de Jesus, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Pronto. Seu comentário vai aparecer aí na sua tela. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, Jesus já nos alertou, já nos advertiu acerca disso. E nós precisamos estar atentos àquilo que nosso Senhor falou, né? É Lucas 12, 48, onde está essa verdade. Então, se nós recebemos muito, também iremos ser cobrados muito. E nós, brasileiros, recebemos muito. A Mãe de Deus desceu do céu à terra de Santa Cruz, ao estado da Bahia, para falar, para transmitir um apelo de conversão, para chamar os católicos à atenção e pedir para que todos nós possamos viver coerentemente a nossa fé. É preciso ter coerência, é preciso ter coragem de assumir o compromisso que Jesus confiou a cada um de nós batizados. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então não basta dizer eu sou católico, mas é preciso viver a fé católica. E Nossa Senhora, ao longo desses quase 38 anos, ela nos falou de muitas coisas, mas muitas coisas que nos chama a atenção. Falou do amor que ela tem por essa nação, mas também nos advertiu sobre o perigo das coisas que irão acontecer aqui no Brasil. Claro que muita gente achou, ou acha ainda, que isso tudo é uma besteira, é uma falácia de Pedro Regis, né? Pois é Pedro Regis que é maluco, Pedro Regis que é mentiroso, Pedro Regis tem todos aqueles adjetivos. Cada um tem liberdade de pensar o que quiser, né? Mas eu estou aqui para dar uma informação e não obrigar ninguém a acreditar naquilo que eu estou falando. Todos nós temos liberdade, mas tem um ditado que diz ninguém é cego. Não precisam corrigir. Nem todos são cegos, mas tem muitos que são, né? Porque esse ditado ninguém é cego é uma coisa meia besta, né? Porque a gente sabe que tem muitos cegos espiritualmente dentro da nossa própria Igreja Católica. Não basta o sujeito ir à missa todo domingo, não. É preciso ter uma mudança. Porque esses atos de ir é uma coisa boa, deve, Nossa Senhora pede para participar. Mas se a gente vai e a graça que é semeada não entra no coração para trazer transformação, então a gente está fazendo com a mão e desmanchando com a outra. É preciso viver verdadeiramente a fé. É o compromisso que nós temos com Jesus. Então, Nossa Senhora, ao longo desses anos todos, falou, demonstrou tristeza, né, por causa da frieza do coração, da falta de fé dos seus filhos, e veio nos chamando para esse compromisso amoroso com Jesus, né? Ler e acreditar no Evangelho, viver o nosso compromisso. Mas o que é que nós que recebemos muito fizemos, né? Essa atrapalhada toda, confusão e mais confusão. Então, eu tenho aqui uma seleção de várias mensagens. Eu separei aqui. Mas eu vou pegar só uma, né? Para não tomar muito tempo de vocês. Cadê? Aqui.
eu vou ler uma mensagem de Nossa Senhora, que é do dia 4 de outubro de 2014. Queridos filhos, caminhais para um futuro doloroso. A terra de Santa Cruz beberá o cálice amargo do sofrimento. Conflitos violentos se espalharão e a dor será grande para os meus pobres filhos. Ficai com Jesus. Buscai nele vossa força e confiai plenamente em seu poder. Não vos afasteis da oração. Eu sou vossa mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós, Abri vossos corações ao amor do Senhor, pois somente pelo amor vereis a paz reinar em vossa nação. Amai e defendei a verdade. Não vos esqueçais, em tudo, Deus em primeiro lugar. Avante sem medo. E no final nos abençoe. Bom, muitas pessoas me perguntaram se essa profecia específica estaria relacionado àquele episódio do 8 de janeiro. Não tem nada a ver, não. Aquilo foi uma coisa grave? Grave. Quem fez errado tem que ser punido? Tem que ser punido. Né? Sem exagero, né? Sem exagero. A igreja deveria, né, se manifestar sobre isso? Deveria. Mas ficou em silêncio, cometendo este grande pecado. Estou dando a minha opinião. Não estou aqui dizendo que a justiça não deva punir quem é culpado. Né? Mas tem muito blá, blá, blá. Um falatório, um diz uma coisa, diz outra, depois não... Eu acho uma coisa meio esquisita. Agora, tem prova de que o sujeito fez baderna, bota na cadeia, sem problema nenhum. Manifestação é coisa que está na lei, pode-se fazer manifestação, não tem problema. Agora, badernar, quebrar, aí já é outros 500, né? Aí a gente não concorda. Então, quer manifestação, quer reivindicar seus direitos, faça, sem baderna, né? Mas no Brasil é uma coisa estranha. Porque antes do 8 de janeiro já teve baderna ali em Brasília, o Congresso já foi invadido, foi quebra-quebra. É porque são dois grupos, né? Que quando um grupo faz uma coisa, eu vou vir aqui para falar de outra coisa. Mas é só para dizer para quem pergunta que essa profecia não tem nada a ver com aquele 8 de janeiro. Bom, ali não foi um conflito violento. E a mensagem diz que conflitos violentos vão se espalhar, né? Se espalharão. Então não significa que uma coisa que foi lá em Brasília, aquele episódio. Aqui Nossa Senhora está falando de algo, né? Anos-luz de distância maior, viu? Agora, por que isso vai acontecer? Não sei. Ou eu sei e é bom não falar, né? Pois é. Mas Nossa Senhora está pedindo para a gente rezar pelo Brasil. Há muitas mensagens. Há aquelas outras que eu já mostrei a semana passada, falei, né? O Brasil estará em guerra, o motivo da guerra está na bandeira. Pois é. Os políticos do Brasil têm que ter cuidado com o que defende, né? As bandeiras que defendem, para não dar problema para nós que não temos nada a ver com essa baderna que muitos políticos fazem, né? Pois é. E eu continuo dizendo, fazendo uma crítica construtiva, que às vezes a gente vê o silêncio da nossa igreja em relação a algumas coisas que eu não concordo. Pronto. Acho que a igreja deveria se manifestar em relação a muita coisa que acontece nesse Brasil. Não sei por que não fala. Esse silêncio fortalece, né, os inimigos de Deus. O silêncio do justo fortalece os inimigos de Deus, Nossa Senhora diz. Então, a gente sabe que a igreja tem muitos inimigos e, portanto, deve defender a verdade. E rezar pelo Brasil, abrir os olhos dos católicos ano que vem é da eleição, né? Não sei se é para deputado, para presidente. Tem eleição ano que vem, né? Que a igreja possa, não precisa dar nome de ninguém, né? É só mostrar a doutrina. A doutrina diz isso aqui, ó, pronto. O problema é que dá problema, né? Porque 95% dos católicos do Brasil vivem em ignorância religiosa, não entende de doutrina. Como é que a igreja vai falar de uma coisa que ela não ensinou? Aí deu problema. Se hoje você está acusando, não estou acusando nada, estou dizendo que a igreja não ensinou mesmo o que deveria ensinar, como Jesus pediu. Acabou. Aqui nesse canal tu escuta a verdade. Então tem muita gente frouxo, que ao invés de falar a verdade, fica passando manteiga em pão, né, para engasgar o ignorante,
e não ensina a verdade. Então, como é que a igreja vai orientar politicamente os católicos se eles não sabem? Olha, vocês fazem dessa forma como diz tal documento. Que documento? Né? Não sabe de nada. A maioria dos católicos não sabe. Aí, a igreja deveria falar o português claro, dando nome aos bois, mas aí já não aconselho, né? Porque senão divide. Pois a igreja ela se dividiu internamente. E quem dividiu a igreja, essa confusão, eu vou usar um termo bem pesado, sabe? Essa cachorrada que acontece dentro do catolicismo, não é por culpa de Pedro Régis, que é leigo, nem tua, não. É por culpa de muitos consagrados, né? Que um querendo engolir o outro, um foi para um canto, outro foi para outro, Satanás batendo palma no inferno, dividiu a igreja católica, quando todos deveriam ser católicos. Lembra? Na semana do conclave, todo mundo rezando, tomara que venha isso, tomara que venha aquilo, tomara que seja Buco, tomara que seja Sara, tomara que seja... Eu digo, tomara que seja um papa católico. Pronto. Só isso que a gente precisa. O povo diz que eu sou doido. Pedro é maluco, fala uma coisa dessa. Não. Eu estou te ensinando o que está no coração de Jesus. Lá no céu, viu, filho? Jesus quer um papa católico? Pronto. Quer bispo e padre católico? Não caba frouxo. Ou exagerado, que ensina coisa do demônio, querendo convencer a gente que é coisa de Deus. Trazendo doutrinas pagãs para dentro do catolicismo. Né? E Satanás botou muita gente dentro da igreja católica para fazer baderna. E os outros que são de Deus ficam com medo de falar, porque se falar, toma uma lapada, toma um corte rápido, perde paróquia, perde bispo, é expulso da igreja. A gente viu tudo isso num passado bem recente. Né? Falou a verdade, tomou a lapada. Pois é. Isso é vergonhoso. Então tem que ter compromisso, filho. Jesus disse, está pensando que essa palavra de Jesus aqui, ó, quando ele disse, a quem muito foi dado, Lucas, aqui, compadre Lucas, capítulo 12, versículo 48. Aí, nosso Senhor está falando isso aqui para quem? Para as pedras, os pássaros que voam, para as árvores, né? Para a natureza, que agora árvore, tartaruga, marinha, etc., tem mais valor para muita gente da igreja do que as almas. Tem gente despreocupada, preocupando demais. Eu não estou dizendo que não deve se preocupar, viu, gente? Eu não sou ignorante. Eu não estudei, mas alguma coisinha eu aprendi com a vida, né? Então, eu acho que não deve fazer baderna na natureza, etc, etc. Precisa cuidar. Mas isso aí é falta de educação, que na escola deveria se aplicar desde criancinha. Olha, cuidado com as árvores, olha, cuidado com a natureza. Não jogue lixo na rua, não jogue o papelzinho da bala de mel que você está chupando, bota no bolso para botar no lixo, entendeu? Isso aí é coisa de berço. Mas não tem berço, né? Aí agora estoporou o negócio. Porque os pais não educam os filhos, os professores. Hoje, nas faculdades, nas universidades, a gente vê. Basta tu entrar em uma que tu vê pelo muro logo, né? Que tipo de gente está estudando por ali. Tem gente boa, mas a maioria pelos inscritos, né? Só tu olhar aqui, irmão. Só tu chega aqui na plataforma do YouTube que tu vai ver a desgraceira no caminho da feira, que não é de Santana. Entendeu? Tu vai ver a tragédia que tem nessas universidades federais, né? Pois é. Eu já vi dentro da faculdade, né? Estadual, aqui da região. Fui levar a Poliana, fiz a volta, aí foi um grupinho assim. Voltei. 3 horas depois voltei lá para pegar a Poliana, entro no carro, poxa, eu te deixei, esses cabos estavam tudo ali. Era usando alguma coisa ilícita, entendeu? Lá dentro. É uma coisa impressionante, né, gente? Pois é. Falta educação na maioria das famílias, que não educam os filhos, e falta lei para expulsar esses estrupícios. Escola, faculdade, é lugar de estudar. Quer usar tua desgraça, tua droga? Tu vai para tua casa, né, dentro, dando um mau exemplo. Devia ter uma lei, só um cabado desse dentro do presídio. Aí eu concordo. Levanta lá, entendeu? Bem punido. A coisa está feia e vai ficar pior. Mas por que será que Nossa Senhora disse que vai ter conflitos, dores, derramamento de sangue pelas praças e ruas do Brasil? Por que será? Estou na curiosidade de menino, pense aí, acaba curioso. O que será?
que a terra de Santa Cruz vai beber o cálice amargo do sofrimento. Ah, isso não vai acontecer, não. Nossa Senhora falou, já tem 11 anos. Pois é, o filho dela falou coisa que tem mais de 2.000 anos. E a gente está aqui esperando também. Mas ninguém fica pensando que a profecia de Anguera vai levar 2.000 anos para acontecer, não, viu? Pelo amor de Deus, não pensa nessa besteira, não. Mas tem coisas, claro que tem profecias de Anguera, que eu vejo muita gente falando da volta de Jesus. Eu não sei, não, onde é que vai voltar. Para mim, só tem uma pessoa que sabe. Como assim, Pedro? Quem é? Nossa Senhora. Ela te falou? Não. Estou dando minha opinião. Estou separando, tá? O que Nossa Senhora fala do que eu penso. Ah, então você pode estar errado. Posso estar 100% errado. Mas eu te digo, como opinião pessoal, que Nossa Senhora sabe, tintim por tintim, o dia da volta do filho dela. E Jesus não esconde nada para ela, não. Mas Jesus disse que ninguém sabe. Nem os anjos do céu. Sim, falou mesmo. Maria não é anjo do céu, não. Maria é mãe dele. Não confunda, filhinho. Ninguém sabe. Esse ninguém, Nosso Senhor pode ter tirado a mãe dele deste bolo. Ninguém, pecador aqui da terra, saberá, nem anjo do céu. Mas ele pode ter contado para sua mãe. Eu acredito piamente. Mas ela não vai contar. Nem para tu, nem para mim, nem para ninguém. Em aparição nenhuma, ela vai dizer: olha, meu filho vai voltar a tal dia. E se ela disser que Anguera, eu já pulo fora, né? Mas eu sinto no coração que ela sabe. Mas ela não vai revelar para ninguém. Tá entendendo? Então, Nossa Senhora que ama o Brasil disse essa coisa grave. Esse cálice amargo do sofrimento, da dor, conflitos violentos vão se espalhar. Já aconteceu uns episódios aqui no Brasil, depois dessa mensagem, Pedro, tu acha? Não. Essa profecia de Anguera ainda não se cumpriu, não. Pois é, e tem umas outras mais braba do que essa, que ainda vai se cumprir. E que a gente fique atento, fique pensando que isso é uma piada, não. Não sei por que eu fiz essa troca para falar sobre isso hoje. Acredite piamente de que não estava nos meus planos, né? Não estava nos meus planos. Por isso que eu tive que atrasei aqui, né, para começar. Pois é. Mas Nossa Senhora, ela sabe de tudo. Ela sabe do que vem por aí. Ela sabe da cruz que a gente vai carregar. Há tantas mensagens de Anguera sobre o Brasil. Eu preciso falar mais delas, sabe? Para que o povo vá acordando, para que ninguém seja pego de surpresa. Agora, eu posso dizer agora, sem medo, que toda essa desgraça que vai acontecer no Brasil são os políticos os culpados. Todos? 90% pelo menos, né? Pois é. Eles que vão fazer alguma coisa errada que vai dar BO. Vai dar problema. BO é uma metáfora que a gente usa, viu? Você não pensar que é boletim de ocorrência na delegacia. Vai dar BO, vai dar problema. Entendeu? Então, a Igreja Católica não desça a compromisso com gente do demônio. Ensina os católicos a verdade, sem dar nome aos bois. É só falar a verdade. Peraí, a senhora é a favor de matança de criança? Pois é. Chega na Santa Missa e não humilia a gente nesta eleição, não vote em político nenhum que seja a favor de matança de criança, né? Você sabe do que eu estou falando. Se já fez besteira e tal, corrupção, etc., orienta direitinho. Não dê nome de ninguém, para não ofender os irmãos, né? Pois é. E também aproveitar, o senhor que é padre, para quando chegar aí o prefeito, o governador, os políticos aí na sua paróquia, não deixa eles comungar, não. Por exemplo, mora na sua cidade, não confessa, e na hora da comunhão quer vir, e vai o cabeçudo, né, o chefão, entende? O que encabeça o negócio, né? Vamos dizer, vai o prefeito, aí vai os vereadores, puxa-saco, tudo atrás. Tem uns estrupícios que nem é católico, e vai para lá receber a Eucaristia. E o padre, corpo de Cristo, como se estivesse dando um anjo, né? Quando tu morrer, tu vai ver, macho. Quando tu morrer, tu vai ver o que é bom para tosse. Né? Porque tu sabe a verdade e tu não está ensinando a verdade. E aí, tu vai se ver bem com Jesus? Vai não. Senhor, eu celebrava a missa todo domingo. E Jesus vai dizer, não te conheço, maldito. Aparta-te de mim para o fogo eterno.
Eita, Pedro, agora foi pesado. Eu mesmo não. Eu estou repetindo as palavras de Jesus, dita para a sua igreja, que o povo pensa que essa frase aqui, ó, deixa eu pegar o capítulo aqui que eu... Deixa eu ver onde é que está o capítulo aqui, só para te dizer esta pérola. É aqui. Senhor, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Então, eu lhes direi abertamente, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, disse Jesus. A pancada aqui, meu irmão, é violenta, viu? Pois é. Então, e Jesus está falando isso para quem? Para pessoas de outras igrejas? Serve também, mas em primeiríssima mão para a Igreja Católica. O primeiro Papa da Igreja Católica disse que... Peraí. Deixa eu te dar o capítulo. O julgamento começará primeiro pela casa de Deus. Sabe quem foi que disse isso, né? Compadre Pedro, meu xará, primeiro Papa da Igreja Católica. E na primeira carta dele, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Ele diz que o julgamento divino começará primeiro pelos membros do clero. Aí os cabas estavam derretidos. Então, se o senhor que é padre não está ensinando a verdade, ó aqui, ó, primeiro Papa, santo homem, foi covarde, depois teve coragem. Perdão, meu xará. Negou Jesus, quase ia para o quinto dos infernos. Mas ele se arrependeu, chorou e escapou do inferno, né? Mas cuidado. Eu, vocês leigos e, sobretudo, os senhores consagrados, que é muito foi dado, muito será cobrado. Não só lembra isso da mensagem dela, viu? Então, vá devagar que o santo é de barro. É uma metáfora que usa aqui na Bahia. Vá devagar que o santo é de barro. Então, pise devagarzinho para não esbarrar em areia movediça, viu, irmão? Então, quem conhece a verdade tem que passar a verdade para nós, que somos ignorantes em muita coisa, precisamos aprender. Então, se o senhor que é padre que estudou não faz a coisa certa, quando morrer, vai encontrar o quê? Vai dizer para Jesus essa frase? Senhor, nós pregamos, evangelizamos, né? Em teu nome. Não vos conheço. Aí o caba, quando piscar o olho, já está lá, deitado no colo de fogo. Aí agora já foi. Porque o povo pensa que porque é padre, que é bispo, que é papa, não vai para o inferno, não? Ô, gente, aí é que vai fácil. Mais fácil de qualquer um. Pelas palavras de Jesus, padre, bispo e papa é o mais fácil de perder a alma. Por quê? Porque recebeu muito e vai ser cobrado muito. Não adianta, se você estiver na vida aqui, ensinou uma doutrina que não é católica, deixe ensinar a doutrina que não é católica, os pastores protestantes, de outras igrejas, qualquer um aí, eles podem ensinar o que eles quiserem, mas são católicos. Agora, se o senhor é católico, meu filhinho, eita, tua responsabilidade é grande. E não venha para cá dizer, não, senhor, eu fiz encontro da renovação carismática. Eu enchi os estádios de gente. Eu pregava. Papapá. Nosso Senhor vai dizer, não vos conheço. Que não adianta encher de gente, porque tem muito padre que enche muito de gente. Mas na hora de falar a verdade, fica lá, igual aqueles carros dos anos 40, né? Querendo subir a ladeira e morrendo. Cuidado, viu, meu filhinho? Fale a verdade. Doa quem doer, goste quem gostar. Ajude os políticos a se salvar. Eles são filhos de Deus. Político não pode perder a alma, não. Alma preciosa. Pois é, as almas dos políticos, todos eles, sem exceção de qualquer partido, são filhos de Deus. E são almas preciosas para Jesus. Mas Satanás quer. Né? Então tem que bater na tecla, pedir eles para ser honesto. Se eu fosse padre, não sei se ia prestar, não. Acho que não ia prestar muito, não, né? Porque isso, minha paróquia, o vereador, o prefeito, seja quem fosse, mora na minha paróquia, não vem para se confessar e vem para a fila, opa, alto lá. Primeiro dá uma chamada lá na sacristia, né? Diz, olha, o senhor não entra na fila, não, que o senhor não pode comungar. Eu já vi político famoso de vários partidos, né? Direita e de esquerda, tem um negócio aí de direita e esquerda. Pois é, pode comungar não, irmão. Nenhum deles podia comungar. E a gente viu na televisão o padre dando
O estrupista não sabe não que o cara vive irregularmente? Entendeu? Se vive irregularmente, não pode. Compreende? Eu conheci político aqui na Bahia. Eu tenho um amigo, por exemplo, que já foi deputado aqui no estado da Bahia. Mora aqui na minha diocese. É um cara bom. Valmir Mota. Católico. Tem uma comunidade que cuida de drogados. Eu os ajudo de vez em quando também. Encontro ele praticamente todos os dias na Santa Missa. Ele e a esposa, Judinária, que é minha amiga. São pessoas católicas. Em algumas coisas pensa diferente de mim. Beleza? Mas eu não posso negar que são pessoas de bem. E que ele foi político. Uma vez só. Eu disse, por que tu desistiu? Ele disse, não certo. Deve ter visto a bagaceira. Entendeu? Deve ter visto a bagaceira e disse, rapaz, negócio. Mas é só não se contaminar. Ô, irmão, é como diz o finado padre Jonas Abib, que já esteve aqui em Anguera pregando. E já esteve outras... Acho que ele deve ter feito em Anguera uma vez para pregar. Pregou uma vez. E acho que umas 8 vezes veio nos visitar e etc. A de Jonas disse uma vez, aquela frase, né? O sujeito falando do carnaval. Disse, olha, se você passar com a roupa branca, foi assim, parece a frase, no lamaçal, e não conseguir sujar a roupa, aí tu pode ir pro carnaval. Ele usou essa metáfora para dizer, é difícil tu estar no meio da lama e não se sujar. Então, é difícil você estar no meio da política, mas a pessoa pode ser honesta. É honesto. Mas ele se sente mal, a pessoa está com o coração angustiado, ele acaba desistindo. Embora eu digo, não desista não, papá. Não desista não. João Paulo II pedia aos católicos para entrar na política. Tá? Tem documento falando isso. E eu concordo. A pessoa que é católico, que defende a verdade, deve se candidatar para a gente votar. Tem gente que diz assim, Pedro Reis, por que tu não se candidata? Não, minha missão, eu prefiro ficar aqui, né? Na minha. Não quero meter nisso, não. Já fui chamado. Deus te pague, irmão, convite maravilhoso, mas eu não quero, não. Mas, rapaz, tu tá pensando que político é coisa do demônio? Não, político não é coisa do demônio, não. Mas tem um bocado de político que é. Às vezes é de Deus, depois vira as costas para Deus. Então, o que a igreja precisa fazer? Orientar. Esses problemas que a gente vai ter no Brasil, já temos a informação segura e de 100% que vai ser por culpa de político. Quem é? Não só não deu nome, eu não vou julgar ninguém, né? Eu não sou Deus, mas a igreja precisa orientar os políticos para que eles vivam na graça, não roubem, não façam malandragem. Porque quando morrer, tem padre e bispo que vai celebrar a missa com presente e bota o povo para chorar, estopora, entendeu? Na frente das câmaras. Não tem mais jeito não, ele só tá a carcaça, irmão. A alma já desceu um pouquinho dos infernos. Porque para se salvar, você, vem para cá, você que é político aí. Tu roubou? Tu só se salva se tu se arrepender, se confessar e devolver o roubo. Porque se tu confessar apenas, tu se arrependeu, se confessou, mas não devolveu, tu vai para o inferno do mesmo jeito. E se não sabe, fique sabendo. Se roubar, papá, para se salvar, tem que se arrepender e devolver. Exemplo está na Bíblia, né? Compadre Zaqueu. Compadre Zaqueu foi isso aí. Roubou, pintou, bordou. Era um anão. Bicho pequenininho. Subiu no árvore para ver Jesus. Aí, Nosso Senhor já sabia onde é que ele estava, né? Ninguém sabia, porque eu estava dando uma árvore tão cheia de folha que não dava para ver nem o fio do cabelo do cabo. Mas Nosso Senhor sabia que ali naquela árvore, na entrada da cidade, estava Zaqueu. E Nosso Senhor parou debaixo da árvore e disse, oi, desça daí. E todo mundo procurando. Jesus ficou doido, foi. Tá andando quem descer daí? Não tem ninguém aqui? Agora apareceu as perninhas pequenininhas. O cabo era não, né? Pequeno. A perninha. Falou, segura para não cair. Pega. Pegou o cabo no colo e botou no chão. Aí todo mundo olhou. Vixi, é o ladrão. É Zaqueu. Que anda roubando nós, cobrando imposto de forma irregular. Aí Jesus disse, Zaqueu, eu gostaria de ficar na tua casa. Eita, confusão para mais de légua. Pensa na confusão da bexiga que deu. Nosso Senhor disse que ia ficar na casa do cabra que andava roubando o povo. Mas Nosso Senhor sabia o que ele estava fazendo.
Então, Nosso Senhor foi seguindo Zaqueu. Entrou na casa e cercar a casa de Zaqueu. Este homem não é Deus. Não pode ser Deus, o Filho de Deus, porque se fosse, saberia que casa é essa que ele entrou. Quem é este dono desta casa? Um ladrão que anda roubando nós. Aí o povo começou a esculhambar. E Nosso Senhor de boa lá, na maior tranquilidade, deixou a graça disponível para Zaqueu. E Zaqueu, venha, bafou a graça, segurou. Aí Nosso Senhor deu a graça, ele abraçou e disse, Senhor, se eu roubei, eu darei 4 vezes mais. De tudo que eu roubei das pessoas, eu vou devolver. E Nossa Senhora já me disse. O Evangelho faz um resumozinho, né? Mas os detalhes estão na conversa de Nossa Senhora de Anguera. Eu já falei aqui na live especial. Talvez eu volte um dia e explique de novo. Que tem, acho que depois dessa última que eu falei sobre Zaqueu, deve ter chegado aqui mais de 20 mil pessoas novas. Então eu vou fazer uma live e vou, né, contar um pouco da história de Zaqueu que Nossa Senhora me contou. Viu, filhinho? Então, era malandro, subiu na árvore. Agora, ô Pedro, por que ele subiu na árvore? É porque ele já tinha escutado, né? Ele queria ver Jesus porque ele se apaixonou pela história e pela mensagem que os discípulos, sobretudo João, conversavam com Zaqueu. O Zaqueu ficava escondido, ouvindo a pregação, né? E aí, quando ele soube que Jesus estaria passando na sua terra, ele disse, hoje eu vejo este homem que mexeu comigo, que está me transformando. Eu quero saber quem é este homem. Como ele era pequenininho, não, ele sobe na árvore para ver Jesus. Ele queria só ver Nosso Senhor lá de cima. Nosso Senhor, sabendo que ele estava lá, desça daí. Então, Jesus está dizendo para o Senhor que é padre, desça daí. Vem para cá. Desça do alto, teu lugar aqui, no meio do povo. Desce e vem ensinar a verdade. Jesus está lhe chamando também. Está chamando a mim, aos meus irmãos leigos, homens e mulheres que estão me assistindo, e chamando o Senhor que é consagrado. Desça da árvore. Vem, eu quero ficar contigo. Jesus está chamando a gente. E, sobretudo, o Senhor que é padre. Zaqueu se tornou um grande evangelizador. Devolveu, saiu, chorando, né? Arrependido de ter roubado as pessoas. É isso que o Senhor que é padre. Desça da árvore e diga para os políticos aí da sua paróquia. Chama no eixo ali. Não precisa se escandalizar não, para o senhor não ser processado, né? O senhor chama na sacristia, ou chama ele para tomar um cafezinho na sua casa, paroquial. Digo, irmão, eu soube de uma coisa aí. Não estou te julgando, não. Por isso que eu te chamei aqui, só nós dois. Manda fazer uma mesa caprichada, né? Nossa, bem chique para ele, né? Para salvar a alma dele, né? Aí toma um cafezinho com ele e fale a verdade. Explica que se a sua palavra, em nome de Jesus, pode tocar no coração daquele homem ou daquela mulher e a pessoa sai do erro. Agora, explica para ele que se ele ou ela roubaram, precisa se arrepender, em primeiro lugar, arrependimento, depois se confessar, terceiro e importantíssimo, devolver os frutos da malandragem. O roubo devolve tudo. Ô Pedro, e se eu, que não sou político, roubei alguém? Como é que eu devolvo? A pessoa que eu roubei, já aconteceu isso aqui em Anguera, com a pessoa que me procurou dizendo isso, de uma empresa. Ele era o dono, dois sócios. O outro só queria o dinheiro na conta. Pá. E ele aproveitou e desviava, né, dinheiro. Aí, quando eu falei isso, ele disse, eu queria falar com você. O que você falou aí foi Deus que mandou você falar. Eu acho que eu já contei isso aqui no passado. E o sujeito foi e disse, eu fui muito desonesto com o sócio que eu tinha. Ele já morreu. Quando ele me contou a história, eu digo, você devolva tudo, irmão. Porque se tu ficar, tu vai para o quinto dos infernos. Ele disse, eu me arrependo piamente de ter feito isso. Mas eu não sei o que fazer, porque eu não tenho mais contato. A esposa, eu comprei a parte. O marido morreu, a mulher vendeu a parte da empresa, uma bufunfa pesada. Mas que ela disse, agora eu vou curtir. Eu vou para as Europa, gastar dinheiro à toa, né? Pois é. Ele disse, não tem meu filho, com rede social, tu acha, tu deve ter dinheiro, tu bota um detetive, procura, devolva. Não morra com esse pecado não, para você não perder sua alma. Ele disse, eu sei. Eu aprendi com Nossa Senhora de Anguera que é importante a honestidade. Então,
é o fruto da graça que Nossa Senhora traz para a vida dos seus filhos. A gente pode ajudar. Como Nossa Senhora está dizendo que... Vem cá, essa guerra que está lá, Irã, Israel, Estados Unidos, porque só fala desses três, né? Tem mais de 70 países no mundo em guerra, desgastando com tudo. Mas agora, o foco é lá. Mas não é política que tá, não é política? É o fruto da política. Entende? É o fruto da política. Então o Brasil vai se meter em encrenca por causa de político também. Isso pode ser daqui a 10, 20, 50, 100 anos, não sei. Nossa Senhora não me falou data, mas só quem é dodeado da cabeça é que não já percebeu que a gente vai se meter numa encrenca grande, né? Pois é. Deixa eu ir embora, tomar meu cafezinho, você vai tomar o seu também, viu? 3 horas da tarde a gente se encontra para clamar misericórdia. E o senhor que é padre, acorde. Desça da água. Ops, venha para cá. E todo mundo. Jesus está chamando quem? Era o anão, o Zaqueu, que Nosso Senhor foi para a casa dele. Então, Nosso Senhor quer entrar na sua casa paroquial, na sua paróquia, e está ali ensinando a falar a verdade. Zaqueu saiu falando a verdade. Eu roubei, eu vou devolver. Olha, fui desonesto com você, viu? Está aqui, né? O que eu cobrei, cobrar imposto não é pecado. Quer dizer, no Brasil, o imposto é muito... Até o dinheirinho que o Pedro Regis ganha aqui. Eu e o padre, todo mundo que tem canal, monetizar, não passa as propagandas aí, que às vezes o povo é chato, é assim que é. Mas essas propagandas aí que passa, a gente ganha uns centavos de dólar. Aí quando junta no final do mês, dá um dinheirinho bom, dá para pagar até umas contas boas. Entendeu? Mas antes de tu pagar as contas, eu tenho que pagar o governo federal, como a ponta do dinheiro que eu ganho aqui. Eu não condeno, não. É justo? É. Embora eu fique com a pena arruinada, digo, esse dinheiro aí dava para eu comprar um bocado de cesta básica para dar ao pobre. Vai para a mão de político, o político vai fazer é malandragem. A gente sabe, a maioria como é que é, né? Pois é. Só Deus sabe para onde é que vai. Mas pagar imposto não é pecado, não. Se abusar, aí o político comete pecado. Porque o próprio Jesus mandou pagar, né? Por ele, pelo discípulo, né? Está lá no Evangelho. Então, mas Zaqueu, por exemplo, cobrava aquilo que ia para o, acho que é o Império Romano, né? O governo recebia a ponta dele. Zaqueu já ganhava desse do governo aqui, aí Zaqueu malandro pegava mais. Eu vou dar um exemplo mais claro. Fulano tem que pagar R$500 de imposto. Legal. O governo tem que pagar R$500. Aí Zaqueu cobrava 700. 200 no bolso, 500 para o governo dava a ele, vamos supor que desse a ele 20% dos 500, entendeu? Ele ganhava do governo e roubava do povo. Aí Nosso Senhor foi lá. E ele, arrependido, disse: Senhor, eu vou devolver. E devolveu mesmo. Entrou no céu, porque se arrependeu, se confessou com o próprio Jesus, cabra de sorte, virado na zebra, e foi devolver o fruto da malandragem. É preciso dizer isso para todos os políticos. Porque nós temos político que não rouba. Eu sei disso, mas pode dizer para todos. Porque se aquele que não rouba pensar um dia, diz: não, o padre da minha paróquia disse que esse não pode, não. Senão eu vou para o inferno. Fazer com que eles acreditem na eternidade. Porque a maioria também não acredita. Porque se um político acreditasse na Eucaristia, porque eles vão lá achando que estão comendo uma bolachinha, né? Já pensei em fazer uma coisa, mas... já pensei em criar um quadro aqui para ir para essas festas de padroeiro, pagar uma pessoa para fazer esse trabalho. Para na hora que um caba dele chegar, estiver na fila da comunhão, quando ele sai, dizer: o que o senhor acabou de... com o microfone, o que o senhor acabou de receber aqui? Talvez se ele sabe, né? Se ele responder: não, recebi Jesus na Eucaristia. O senhor se confessa? Pois é. Ia morrer tudo do coração. É uma coisa terrível. Vamos embora, vamos rezar, pedir a Deus a bênção e a graça do céu. Ave Maria. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó divino e poderoso Jesus, entregamos em vossas mãos a nossa vida, nosso Brasil, nossa terra da Santa Cruz. Pedimos a bênção e a graça da conversão para todos os brasileiros, para os homens públicos desta nação. Abençoa cada um deles, Senhor, com a graça da conversão, do arrependimento sincero. Abençoa, Jesus, cada família que ouve esta oração, todos os inscritos deste canal, todos os membros, todos aqueles que estendem a mão e nos ajudam na evangelização.
Derrama sobre todos nós o bálsamo de vossa misericórdia. Dai-nos a graça que nós necessitamos para a nossa vida. Ficai conosco, conduzi nossos passos pelo caminho do bem e da santidade. Visitai nossos lares neste momento, abençoai nossas famílias, protegei nosso Brasil, que é vosso, e de vossa Mãe Maria Santíssima. Olhai para os enfermos que sofrem no corpo e na alma, e pelas mãos imaculadas de vossa Mãe, abençoe a todos nós neste dia e para sempre. Amém. Paz e bem, meus irmãos, a gente se encontra às 15 horas para clamar misericórdia. Reza pelo Brasil. Deus nos abençoe.